Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, então, com mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Comigo, Moisés Cristiano, também André da Silva Pereira, Lucas Piva. Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, para falar sobre o assunto do dia, né, que é o Boletim Focus. Nós temos dados e algumas análises sobre os resultados aí das expectativas, principalmente a inflação que estoura o teto da meta. E eu quero já passar para o André, né, que vai trazer para nós aí os dados. Quais as expectativas, então, do mercado financeiro aí para esses índices que o Boletim Focus nos apresenta toda segunda, André? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, Moisés e Lucas. O Banco Central liberou na manhã de hoje o Boletim Focus, né, com as medianas de expectativa de mercado, com a data do dia 25 de outubro, né? Para os indicadores IPCA, inflação oficial, PIB, Produto Interno Bruto, câmbio e Selic. Se a gente for olhar unicamente o ano 2024, a gente tem uma piora em um mês da taxa de inflação saindo de 4,37 para 4,55, estouramos pela quarta semana consecutiva o teto ali da meta da inflação, que é 3, com mais 1,5% ou menos 1,5% de limite, né, podemos dizer assim. Aí alguém vai me dizer assim, mas o PIB melhorou pela terceira semana consecutiva, saímos de 3 para 3,5 e agora 3,08. Mas talvez esse IPCA mais alto estourando a meta não seja factível com esse PIB de 3,08. E para confirmar isso, os dois outros indicadores também são negativos, né? O câmbio saiu de um valor de 5,20 para 5,40, agora 5,45, 2 semanas consecutivas de alta, né? Isso encarece importações. E a taxa Selic, que é mantida há 4 semanas a 11,75. Então, dos 4 indicadores, 3 indicam piora da economia para o ano 2024, mesmo com um PIB de 3,08. Né? Se a gente olha a expectativa para 2025, e a taxa de Selic definida hoje também olha a expectativa da economia para 2025, a gente tem a piora do IPCA saindo de 3,97% para 4%. A gente tem uma leve, mas muito leve melhora do PIB, de 1,92 para 1,93, mas muito abaixo do que vai supostamente apresentar esse PIB agora em 2024. Nós temos a manutenção do câmbio por volta de 5,35 para 5,40, então muito próximo do que a gente vê hoje de 5,45, e a queda da Selic muito modesta da previsão de 2024 de 11,75 para 11,25. Tá? Se a gente olha a distribuição de frequência, a expectativa de mercado, que faz parte do relatório Focus Mercado, a gente pode notar que grande parte dos dealers que fizeram essa análise da expectativa de mercado do IPCA, a gente vê que grande parte deles, mais de 50%, estão se concentrando no IPCA variando de 3,86 até 4,18, né? Que é um indicativo de que existe uma pressão inflacionária na economia brasileira. Moisés. Com certeza, né? E o principal motivo que a gente percebe que tem essa pressão inflacionária, que a maioria dos analistas falam, é justamente porque a gente tem gastos do governo, né, a questão fiscal bastante elevada. E os analistas geralmente dizem que se o Brasil não conter os gastos, né, a tendência de inflação alta é bastante grande. Eu também tenho alguns dados que eu vou trazer depois que o Lucas falar, que se refere ao consumo. Mas uma das coisas que eu queria dizer antes de passar para o Lucas é que a imprensa já fala de que o governo está atento a essa questão e já fala em cortar gastos. Por exemplo, com o fim da eleição, a imprensa está dizendo que as propostas para cortar gastos já entrou na pauta do executivo, do presidente e também dos ministros, Lucas. Muito bem, pessoal. Na verdade, aqui eu até estava dando uma acompanhada agora há pouco, especificamente falando sobre essa questão dos gastos do governo, né? O Aloysio Mercadantes, ele é presidente do BNDES, ele comentou que o Brasil ele tem plenas condições de recuperar o grau de investimento que tanto estava se falando alguns dias atrás, ali quando as agências andaram elevando a nota do Brasil, né, do rating.
Só que para isso é necessário que haja cortes dos gastos do governo, tá? E ele diz que o país tem plenas condições de fazer isso. Enfim, levando em consideração aí outros fatores macroeconômicos também ligados aí ao controle inflacionário, que está se vendo as atitudes do Banco Central buscando isso, e a redução da taxa de desemprego, enfim, aumento do PIB e tudo mais, tá? Com relação a isso, especificamente sobre a taxa de juros também ligado à inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou em um evento nesses últimos dias que se o nosso país está buscando e quer realmente ver juros mais baixos, reforçando de novo o que víamos comentando antes, é necessário que o governo faça um ajuste fiscal, faça o ajuste dos seus gastos, tá? Inclusive, estava acompanhando o noticiário na CNN Brasil, isso aí eu quero ler um trechinho aqui para vocês, então, onde diz o seguinte: na apresentação, ele afirmou que ele, no caso, Roberto Campos Neto, reafirmou que se o Brasil quer ter juros estruturalmente mais baixos, provavelmente será necessário apresentar ao mercado medidas que sejam interpretadas como um choque fiscal positivo, ou seja, que sejam mais efetivos com a questão de gastos, né, aumentando, melhorando, no caso, o seu resultado, né? E como o Moisés acabou de comentar, o governo previu apresentar, a partir de novembro, um conjunto de propostas para controlar, né, as despesas públicas, mirando tornar esse arcabouço fiscal, que é o que a gente vem comentando há um tempo, sustentável, né, e melhorar a trajetória da dívida pública. Isso aí impacta diretamente na inflação, né, Moisés? Com certeza. Inclusive, impacta diretamente na inflação, também porque o Banco Central ele utiliza, né, a taxa básica de juros como uma forma de combater a inflação. O próprio Boletim Focus, hoje nós estamos com 10,75%, né, o juro básico da economia, prevê que a gente chegue em 11,75%. Na semana que vem, a gente vai ter a reunião, né, do Copom, que vai definir uma nova taxa básica de juros. Então, a expectativa, principalmente agora, a gente tendo essa expectativa de inflação estourando o teto da meta, a gente vê, e a expectativa aumenta ainda em relação a que a taxa básica de juros, ao invés de cair, ela suba, né? O governo fala muito isso, que uma taxa básica de juros competitiva iria melhorar a situação, justamente porque o governo, ele, assim como nos outros governos do presidente Lula, a gente percebeu que ele vai sempre buscar com que se aqueça o consumo. E para conseguir um aquecimento no consumo, né, tem que melhorar principalmente os financiamentos, porque geralmente, né, a população em geral ela vai conseguir consumir um pouco mais através, então, de financiar, né? E um exemplo disso eu queria trazer para vocês é o que está acontecendo com a Caixa Econômica Federal. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a Caixa Econômica Federal, a partir do dia 1º de novembro, na próxima sexta-feira, vai mudar as regras. E ela vai financiar valores menores, enfim, as regras são várias ali, são vários detalhes, a gente não vai entrar em detalhe das regras. Mas uma coisa que eu queria dizer é que um dos motivos que a Caixa Econômica Federal está mudando as regras para o financiamento é justamente porque está faltando dinheiro lá aonde? Principalmente na base aonde se vai buscar o dinheiro para financiar os imóveis. Só para vocês terem uma ideia, o banco, a Caixa Econômica Federal, concedeu neste ano até setembro 175 bilhões de crédito imobiliário e significa, sabe quanto de aumento em relação a 2023? 28,6%. Então, significa o seguinte, um consumo bastante grande e consumo, geralmente, né, ele também gera inflação, não que seja ruim. A gente sempre fala isso aqui e explica para que a gente possa entender bem, né? Consumo é bom, mas ele também tem que ter uma oferta condizente com o consumo. Se a oferta é menor do que o consumo, o resultado é a inflação. E tendo a inflação alta, né, com o fiscal, né, também não tão ajustado, faz com que a gente tenha aumento da taxa básica de juros. E aí, as consequências, como a gente tem comentado já há bastante tempo. Eu não sei o que isso tem alguma coisa para falar sobre isso, André.
Microfone, mas, André. A tua fala vai na direção da fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que ela falou que o Brasil tinha que levar a sério o controle dos gastos públicos, né? Isso, para mim, é uma grande novidade, seja no governo lulopetista ou em qualquer outro governo, falar na seriedade de controlar os gastos públicos, né? Porque toda a economia chega no limite que não tem mais como aumentar a receita via tributos, né? Então, você tem que começar a olhar para os teus gastos e começar a reduzir teus gastos, né? Então, o que eles estão tentando afirmar agora é que eles vão olhar com muito carinho nas políticas públicas ineficientes que possam vir a ter uma redução de dispêndio nessas contas, né? Vamos acreditar que agora eles vão fazer isso, né? Mas eu sou meio realista, reticente. Eu queria fazer um comentário para vocês aqui, que na verdade até esses dias a gente estava comentando a respeito de educação financeira, né? Seja tanto finanças pessoais, seja finanças de uma empresa ou do governo. Tu acabou de comentar, né, André? Não importa exatamente o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta, né? Que a gente fala, essa é uma premissa. Então, você pode estar ganhando pouco, relativamente pouco, mas se você controlar bem os seus gastos, você vai conseguir ter um resultado bom, né? Você não vai estar se endividando, você não vai estar, né, sofrendo problemas. Isso funciona tanto na pessoa física quanto no caixa de uma empresa quanto no governo. Então, essa é a premissa básica, né, Moisés? O que tu acha? Não, com certeza, né? Você gastar conforme você ganha ou arrecada é a premissa básica para você ter um controle de gastos, né? Que vai promover uma saúde financeira. Bom, mas era isso, né? Com o nosso Fato Econômico, a Economia Além da Conjuntura, edição desta segunda-feira, 28 de outubro. A gente volta amanhã. Um forte abraço e até mais.